Olá pessoal, eu me chamo Hernani Joaquim de Souza Filho, sou engenheiro químico, licenciado em Química e sou também pós-graduado em Tecnologia do Meio Ambiente. Hoje nós vamos conversar aqui sobre a contaminação do plástico nos oceanos, que é o tema anual da ONU, que está trazendo uma grande preocupação para todo o planeta. Vamos começar lendo aqui este início de nossa palestra. Aqui diz: entender a natureza, suas cobranças, suas reclamações é apenas uma questão de procurar ter uma melhor percepção do que acontece ao seu redor. Perceba que uma melhor percepção está ali bem visto, bem evidente, porque diz a você que você precisa aperceber-se das coisas ao seu redor. O que está acontecendo ao seu redor com o clima? O que está acontecendo ao seu redor com o planeta? O que está acontecendo ao seu redor com nossos mares? O título de nossa conversa hoje é o tema mundial da ONU sobre a contaminação do plástico nos oceanos. O tema é esse que vocês estão vendo aí. O plástico que você usa uma vez tortura o oceano para sempre. Veja que é uma frase muito forte, né? Você usa um plástico uma vez e esse plástico fica aí séculos e séculos prejudicando a humanidade. Esse outro slide retrata para você uma preocupação da ONU, né? A ONU percebe a necessidade de haver um melhor controle sobre toda a produção de plástico no mundo. Até a atualidade já se produziu, desde que se inventou o plástico até agora, já se produziram 13 bilhões de toneladas de plástico. Dessas 13 bilhões de toneladas de plástico, todo ano é jogado nos oceanos cerca de 500 milhões de toneladas de plástico. Então você vê que não é brincadeira uma coisa dessa. Há uns tempos atrás, tipo assim uns 2 ou 3 meses atrás, a ONU lançou um comunicado dizendo que até 2050 haverá mais plásticos no oceano do que peixes. Então isso é uma afirmativa muito perigosa e muito prejudicial à humanidade. Esse slide que você vê agora mostra essa figura, né, que é uma figura emblemática da campanha da ONU, em que você vê uma focazinha sendo sufocada por um saco plástico, né? Atualmente, cerca de 13 milhões de toneladas de plásticos são lançados ao oceano por mês, né? Isso dá uma quantidade muito grande de resíduos plásticos que sofrem a temperatura, sofrem o atrito no mar e se transformam em outros princípios químicos, outros detalhes químicos. Vocês veem aqui agora que a maioria desses plásticos que vão para o mar são de pessoas do seu uso diário, do dia a dia. Naquele quadro bem à nossa esquerda, você vê o que se usa no dia a dia nas casas. É o que vai para o oceano, porque não ocorre a devida reciclagem ou o devido descarte, de acordo com as normas estabelecidas. Aí se coloca plásticos, saco de plásticos nas ruas, e isso com a chuva, com o tempo, eles se deslocam e a tendência é entupir os esgotos, alagar as ruas e esse plástico encaminhar-se para os oceanos. Aqui na nossa terra, no nosso estado, a gente sofre muito disso daí. Os esgotos são entupidos,
As ruas ficam logo alagadas porque não tem como escoar a água, porque a maioria está entupida com garrafas plásticas, com sacos plásticos, etc. Isso traz um prejuízo muito grande para todos nós. O plástico que vai para o oceano, vocês podem ver nesse slide aí, eles são levados por correntes marítimas, né? E juntam-se no oceano. Eles fazem uma espécie de ilhas no oceano. As correntes marítimas saem levando ele e eles se juntam em determinadas partes do oceano. Só para vocês terem uma ideia, entre a Califórnia e o Havaí, existe uma ilha de plástico, que é essa que você está vendo aqui agora na tela, que equivale a 3 vezes o território da França. Isso está entre o Havaí e a Califórnia, esse montante de plástico que vocês estão vendo aí. Não é brincadeira uma situação dessa, né? A ONU diz o seguinte: todo plástico que você vê na praia, porque você chega na praia, vê plásticos ali, diz, eita, povo sujo, deixou plástico aqui, deixou um copinho aqui, mas a maioria do plástico que você vê ali é as ondas dos mares trazendo para as praias. A ONU afirma categoricamente que não existe mais nenhuma praia no planeta Terra que não esteja contaminada por plástico. Então não é só as nossas. As outras praias do mundo inteiro, o mar leva plástico para as praias e esse é os plásticos que você vê lá. Você vê um copinho lá que algum transeunte deixou, vê lá uma outra coisa, mas a maioria do plástico que você vê é que o próprio mar traz para a praia e é assim no planeta inteiro. O que podemos fazer para não aumentar a quantidade de plástico nos oceanos? Nós aqui listamos para vocês algumas coisas que podemos fazer para evitar lançar tanto plástico aos mares e passarmos por situações complicadas como já começamos a passar. Primeiro, compre mais alimentos a granel e menos produtos embalados em plástico. Segundo, substitua os Tupperware de plástico por recipientes de vidro ou aço. Lá em casa, por exemplo, minha mulher adora Tupperware. Tem Tupperware até para tudo que você imaginar lá, né? Comprou uma cocada, ela compra um Tupperware. Então isso aí não está certo. Ao estender a roupa, utilize prendedores de madeira e não de plástico. Isso minha mulher faz. Isso aí ela faz. Ela compra aqueles pregadores de madeira para prender as roupas e não de plástico. Já é uma ajuda significativa. Você pode pensar que é pouca coisa, mas não é. É uma boa ajuda tudo que você fizer para amenizar a situação dos oceanos. Evite materiais descartáveis de plástico sempre que possível. É sempre bom você não usar material descartável. Hoje em dia, pela praticidade, a pessoa tem uma preguiça de estar ali lavando o copo, lavando os pratos. Aí o que faz? Dana-se a comprar recicláveis, dana-se a comprar descartáveis, tudo para não lavar um prato com uma louça e no final a gente termina sendo prejudicado, porque isso, quer queira, quer não, termina parando nos oceanos. Busque o descarte adequado para os materiais através da coleta seletiva. Aquele plástico que é inevitável você trazer para dentro do seu lar, da sua casa, é inevitável que você o traga, você usa o descarte de acordo com as normas, usa a coleta seletiva, trabalha nessa direção. Isso aí é importante cada família fazer, cada lar fazer isso daí. É uma ajuda para o planeta, é uma ajuda para você mesmo, né? Recuse descartáveis em pedido de delivery. Rapaz, isso aí é uma coisa danada. Um dia desse eu pedi, né, um almoço, o cara trouxe tanto isopor
que eu digo, poxa, se eu comesse isopor ia engordar mais do que comesse essa comida, porque tinha isopor para arroz, isopor para feijão, isopor para macarrão, isopor para carne, isopor para uma salada. Isso você pode evitar. Você pode cobrar que o seu pedido venha sem descartáveis, ou que ele traga e você coloque e ele leve de volta lá para cuidar disso. Sétimo, aproveite os alimentos completamente. Evite deixar restos de comida no prato. Essa parte aí eu faço bem, certo? Porque eu como e não deixo o resto de nada. Portanto, já dou a minha contribuição aí à natureza. Aí você pergunta, que bobagem, deixou um pouco de comida ali e isso não significa nada. Significa, você descarta a comida no local errado, como na pia, por exemplo, aquela comida vai para o esgoto, que vai para os lagos, para os rios, para os riachos, e mexe, modifica a demanda química e bioquímica de oxigênio. Aí em breve você vai ter ali os peixes sem poder respirar porque não tem oxigênio para ele. As plantas sem poderem se desenvolver pelo mesmo motivo. E você vai ter ali um rio podre, com cheiro de podre. Eu acho que por aqui no nosso estado a gente conhece alguns rios assim, né? Que tem aquele cheiro desagradável de podre, isso porque muito material orgânico, inclusive o resto de comida, vai para dentro dos rios. Isso aí dá uma contribuição negativa para nossos rios. Leve uma garrafa com água e um copo reutilizável na bolsa para uso pessoal. Isso é muito prático, muito simples. Você leva seu copinho lá, você leva sua garrafinha de água, para não ter que comprar mais água e adquirir mais plástico e jogar mais plástico no meio ambiente. Isso aí pode parecer uma contribuição boba, mas não é. É muito significativa, é muito importante. Diga não aos canudos de plástico e aos descartáveis. Para que canudo de plástico, né? Você não precisa dele para tomar um refrigerante ou tomar um suco, né? E se o fornecedor do estabelecimento tiver alguma consciência ecológica, ele coloca os canudos de papel, né? Canudos de papel, não coloca canudos plásticos. Isso leva séculos para desintegrar-se, né? Para você ter uma ideia, um plástico mais simples que tem, o propileno, por exemplo, é mais de 200 anos para se desintegrar. Desintegrar alguns milímetros, não é todo não, né? O número 10, use um saco de pano ou coloque as frutas, legumes, vegetais direto na cestinha da compra. Minha mulher faz isso aí. Minha mulher leva uma bolsa de pano e pega legumes, frutas, aquela coentro, alface, bota tudo numa bolsa de pano quando vai ao supermercado. Evita de você, para cada coisa dessa, usar um plástico, usar um saco plástico e levar isso para a sua casa, para a sua residência e contribuir de forma negativa para a natureza. Evite todas as embalagens de plásticos ou de isopor. O que você puder fazer, trazer para a sua casa, que não seja com plásticos ou isopor, isso vai beneficiar os oceanos, os mares, né? Você vai poder dar a sua contribuição importante nessa sua jornada. Leve suas próprias sacolas ao mercado. Leve suas próprias sacolas ao mercado. Minha mulher faz isso também. Ela leva tanta sacola que eu fico preocupado. Se ela for comprar tudo que tem aqui para aquela sacola, eu vou ter que empenhar meu carro. Mas é o certo, né? Ela leva as sacolas necessárias para as compras, né? Para não trazer plástico de lá. Ela vai colocando tudo ali
nas sacolazinhas de plástico, que é conveniente para todos nós, né? E o 13º é pressionar o governo para que a conservação dos oceanos seja também uma prioridade. Isso aí eu considero algo justo e perfeito. Você, como cidadão, tem que cobrar dos políticos, cobrar dos governantes, e ele leve essa situação do uso exagerado e desregrado de plástico que contaminam os meio ambiente, que eles precisam tomar uma consciência da importância de regrar isso, normatizar isso aí, controlar esse tipo de situação. Existem, vocês veem nesse slide agora, existem cerca de 2 trilhões de toneladas de pedaços de plásticos no oceano. Veja bem, o número é 2 trilhões de pedaços de plástico nos oceanos. Esses plásticos sofrem a interferência da temperatura, eles aquecem, as ligações deles vão ficando fracas e se partem. Sofre o atrito de um batendo no outro. Isso aí é o que nós chamamos de microplástico. Isso é o grande problema atual da humanidade. Eu diria que o microplástico é quase que um deus do mal. Está onipresente em todo canto, contaminando tudo, né? E a gente tem que dar um basta nisso, fazendo a nossa parte, dando nossa contribuição. Onde os microplásticos estão presentes? Onde eles estão presentes? No ar que respiramos, em alimentos como sal ou cerveja, na água que bebemos. 83% das águas de torneira no mundo, incluindo as nossas aqui no Brasil, estão contaminadas com microplástico. O número é impressionante. São 83% das águas de torneira do mundo, incluindo as nossas, já estão contaminadas com microplásticos. Na água engarrafada, essa água que você compra nas ruas, essa água, garrafinha de 500 ml ou bujão de 20 ml de 220 litros, 200 litros era demais. Mas aquele garrafão de 20 litros ou a garrafinha de 500 ml, não se iluda, tanto um quanto o outro já vem contaminado com microplásticos, né? Na água potável subterrânea, esse aí foi um anúncio que a ONU deu com grande pesar, né? Numa pesquisa realizada em vários países, vários cientistas, na água subterrânea já foi encontrado microplásticos, né? Na água potável subterrânea e no solo. O solo também já encontraram no solo os microplásticos. Só que no solo, o que é que acontece no solo? Afeta o rendimento das safras, as safras diminuem e a parte nutricional do que é produzido cai também. Isso são coisas que foram constatadas cientificamente, né? Esse outro slide, onde os microplásticos estão presentes? Estão presentes nas espécies marinhas, nos alimentos embalados por recipientes plásticos, aqueles alimentos que embalam com recipiente plástico, aquele plástico já contamina o alimento. Na corrente sanguínea, fizeram um teste com mais de 100 pessoas, mais de 80% tinha microplástico na corrente sanguínea. No intestino das pessoas encontraram microplástico. Nos pulmões de pacientes vivos encontraram microplásticos. Nas placentas de mulheres gestantes encontraram os microplásticos. Nas mamadeiras dos bebês encontraram os microplásticos. Em produtos de beleza e higiene pessoal e nas fezes humanas
de 50% da população mundial. O mal que o microplástico faz ao ser humano. O microplástico, assim como todos os plásticos que você pensar na sua cabeça aí, plástico duro, plástico mole, plástico em fio, qualquer plástico que você pensar, ele tem esse composto aqui, ó, bisfenol. Todo ele tem esse composto aí. E esse composto que existe no plástico, quando ele vira microplástico, é liberado dele. Eles causam diabetes, câncer, ovário policístico, infertilidade, doenças cardíacas, fibromas uterinos, abortos, endometriose e déficit de atenção. Então veja como é grave a situação. O mal que o microplástico faz à natureza, ele agride também a natureza da seguinte forma: redução da população de animais, perturbação no desenvolvimento de ovos de aves, deformações sexuais em répteis e peixes, alterações na metamorfose de anfíbios. Ele mexe na genética dos animais, nos órgãos dos animais. Aí você vê, né, os animais nascerem defeituosos. É peixe com uma barbatana só, é ave sem conseguir voar, né? Já nasce com um tipo de problema genético. O que podemos fazer para não aumentar a quantidade de microplásticos nos oceanos? Nós podemos diminuir o consumo de plásticos, evite o uso de tintas látex e acrílicas, evite consumir alimentos armazenados em recipientes de plástico. No lugar de tecido sintético, utilize algodão. Quando comprar alimentos, produtos em geral, prefira os que venham em embalagens de vidro, papel ou sem embalagem. Você não está levando plástico para casa, você está contribuindo. Recicle, reutilize e reaproveite. O material plástico que você tiver em casa, que você puder reciclar ou reaproveitar, faça isso para não ter que usar de novo, que comprar de novo. Zere o consumo de itens de plástico, como canudinhos, descartáveis e sacolas plásticas. Você não precisa disso. Você pode zerar a compra dessas coisas. Pegue e dê carona. Menos carros, menos microplástico no ar e na água. Os pneus dos carros com o atrito da rodagem, ele descama, deixa ali o pó de pneu que gera o pior polímero plástico que existe na natureza. A ONU calcula que 6,1 milhão de polímeros vindo dos pneus do carro são jogados anualmente nos mares, no ar e nas águas de rios e estuários. Esse é um dos polímeros mais perigosos que existe. O que podemos fazer para não aumentar a quantidade de microplásticos nos oceanos? Zere o consumo de cosmético com esfoliante sintético. Substitua-os por receitas naturais. Os cosméticos quase todos têm bisfenóis, quase todos eles. Descarte corretamente e encaminhe para a reciclagem aquele material plástico que você tem em casa, que você adquiriu. Aplique os princípios da economia circular ao ramo do plástico e embalagem. Economia circular é aquela que você já está com o plástico, você dá uma utilização a ele ou bota na reciclagem, né? Para evitar que mais plástico seja produzido. Evite secar roupas em máquinas, de preferência estenda em varal, porque as máquinas, quando estão em funcionamento e você coloca ali roupas que contém poliéster, contém elastano, ela quebra essas ligações e sai com a água para os rios, para os riachos. É um dos maiores contaminantes que existem, são as máquinas de lavar roupa. Para você ter uma ideia, na Inglaterra, a partir desse ano de 2023,
foi estabelecida uma lei que toda máquina de lavar que fosse fabricada tinha que sair com um filtro de microplástico. O ano que vem, 2024, a comunidade europeia todinha vai obrigar que as fábricas de máquina de lavar roupa venham com o filtro para microplástico. Os Estados Unidos também, a partir de 2024, também vai tornar obrigatório o uso desse filtro para microplástico, assim como o Canadá e a Austrália. Pressione empresas e governos para que utilizem embalagens retornáveis, né? Isso eu acho algo justo e perfeito. Gente, eu queria agradecer aqui a ET Sustentável da ETEPAC, né? Agradecer também a ETEPAC e os nossos colaboradores, né? A escola, nossos parceiros aqui na parte de meio ambiente, a Escola Almirante Soares Dutra, né? A A3P, né? E a Enlurb, que nos ajuda num programa que desenvolvemos aqui na ETEPAC de ETE Sustentável. Esse é um programa que nós estamos fazendo aqui para exportar para outras escolas, caso chegamos ao sucesso entre eles, né? Cuide bem de vosso planeta Terra. É nossa única casa. Nós não temos outra casa, gente. Nós só temos esse planeta como nossa casa. Cuide bem dele. Obrigado.